Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos na aula da disciplina didática, Fundamentos e Práticas. Eu sou a professora Cristiana Damasceno, e na aula de hoje nós vamos falar sobre os educadores que contribuíram com os princípios para a didática, que nós temos hoje, tá? Então, nós vamos novamente falar do João Amos Comênios, vamos falar do Pestalozzi, vamos falar de outros nomes que vocês ainda não viram aqui nessa disciplina, mas que vocês virão em todo o percurso do fazer pedagógico de vocês, porque eles são muito importantes do ponto de vista dos métodos, das técnicas, das formas de ensinar, tá bom? E aí, para a gente começar, eu trago aqui uma frase de Paulo Freire, que é um grande nome da educação mundial, brasileiro, e que vocês também vão ouvir, vão ler e vão conhecer a obra do Paulo Freire durante toda a vida de vocês, tá? Toda a vida pedagógica de vocês. O Paulo Freire diz que ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Então, essa forma de intervir no mundo, a partir da educação, é o papel do professor, né? Então, é importante que o professor ele compreenda todo esse universo da educação, tudo que interfere nesse processo, né, nesse mundo, nesse contexto educacional. E o Paulo Freire vem dizer para a gente que para ensinar é necessário compreender todo esse processo, né? E aí, aqui uma foto mais, né, recente do Paulo Freire, onde ele diz que para ensinar é uma forma de intervenção na sociedade, indo mesmo além da simples transmissão de conteúdo, que se limita a reproduzir a ideologia dominante. Então, para o autor, ele diz que o professor deve perceber que sua prática não é neutra, por um lado, mas não pode deixar de se capacitar, de aprender, de realizar leituras, para ensinar corretamente e adequadamente os conteúdos da área do conhecimento em que trabalha, mas, por outro, também não pode reduzir a sua prática docente ao puro ensino desses conteúdos, sem levar em consideração o aspecto político, o aspecto reflexivo, o aspecto crítico do professor, né, do ser professor, tá? E também do ser cidadão que o professor é. Então, Paulo Freire diz que o professor ele tem que sim que intervir na realidade, ele tem sim que questionar a realidade que ele está inserido, que os alunos estão inseridos. Então, a obra de Paulo Freire ela é muito importante e a gente vai ver nela, né, um grande respaldo dentro da didática. E nós começamos hoje falando sobre Paulo Freire e vamos concluir a nossa aula hoje também falando sobre esses ideais de Paulo Freire, tá certo? É importante que a gente entenda que Paulo Freire ele está além dos estava, né? Porque já é falecido além do seu tempo, né? Além das concepções atuais da época dele. Então, ele é muito lido ainda no mundo inteiro, e ele é muito. Ele respalda muitas pesquisas científicas no campo da educação, no campo dos movimentos sociais, no campo da história, tá certo? E aí, o maior expoente da didática, né, desse pensamento sobre a sistematização, sobre a organização do fazer docente, é João Amos Comênios, nós já falamos dele no início da nossa disciplina. Ele é o pai da didática, ele construiu, né? Ele criou um manual onde apresenta para a gente formas de ensinar, vem falar dessa forma de ensinar baseada na apreensão das contradições e das novas necessidades humanas. O Comênios, ele, para mim, um grande marco, né, dessa percepção do Comênios é perceber que não é a criança que não quer aprender, né, mas às vezes é o professor que não sabe lidar com os interesses, com as necessidades das crianças. E aí, por isso a didática é tão importante. O outro grande nome é Jean-Jacques Rousseau, que nós também já falamos sobre ele numa dessas aulas, que expressa suas ideias na área da educação no seu livro Emílio, ou da educação, contrapondo-se ao pensamento vigente sobre a natureza humana.
O Rousseau, ele dizia que enquanto se dizia que o homem é de natureza má, necessitando que a educação a transforme, ele defendeu a tese de que o homem é bom e a sociedade é que o corrompe, né? Então, essa frase, essa citação célebre do Rousseau, ela é muito importante, né? Ela ainda é muito questionada, discutida nos dias de hoje, que todo homem, toda criança é boa, mas a sociedade é que corrompe, são os fatores externos, são as relações, são as convergências, né, econômicas, sociais, políticas que esse indivíduo se encontra, que vai causar a corrupção, né, do ser, do caráter. E aí, também já falamos de Pestalozzi, mas é importante a gente trazer novamente aqui para vocês, para que vocês compreendam que realmente ele é um grande educador, né? Foi um grande educador e que, por isso, precisa ser evidenciado a sua obra. Vocês precisam conhecer mais profundamente Pestalozzi, não apenas uma extensão do lar, mas inspira-se no ambiente familiar. Então, a escola idealizada por Pestalozzi, ela tem essa atmosfera da segurança, do afeto, do respeito, da construção de valores. Então, o amor é a plenitude da educação. Para o Pestalozzi, só o amor tem força salvadora capaz de elevar o homem à plena realização moral. E aí, esse olhar para a educação, com esse olhar sentimental, olhar afetivo, é olhar na perspectiva de que a criança ela se desenvolve de dentro para fora e que ela precisa ter um espaço adequado, um espaço de cuidado, de apego. É tão importante que vai fazer com que o Pestalozzi, por exemplo, crie uma instituição filantrópica, porque ele tem um olhar muito atento, né, muito afetivo para as pessoas em vulnerabilidade social, e aí o Pestalozzi vai criar, né, uma fundação que vai se perpetuar por todos os continentes, né, inclusive no Brasil a gente tem a Fundação Pestalozzi, que tem esse olhar para as crianças carentes, para as pessoas com deficiência, tá? Esse olhar bem voltado mesmo de uma forma bem humana, bem pedagógica também, mas também bem humana, tá? E aí, além de Pestalozzi, Rousseau, Comênios, nós vamos falar hoje do Frederic Herbert, que é considerado o pai da pedagogia, que deu ênfase ao aspecto metodológico do ensino, né, indicando assim uma série de passos determinados pelo interesse da criança. Então, ele construiu ali passos do ensino e da aprendizagem que foram, né, que trouxeram para o professor um rigor metodológico, uma compreensão dos passos que devem ser seguidos para efetivamente acontecer a aprendizagem. E aí, esses passos se caracterizam como a preparação para a aula, a apresentação do conteúdo, a associação desse conteúdo com o conteúdo já aprendido pelo aluno anteriormente, a sistematização do conteúdo, que é justamente fazer a relação do que já se sabe e construir novos conhecimentos, e a aplicabilidade, que é a prática, que é colocar aquilo que se aprendeu em prática, né? Através do exercício, através da prova, através de uma atividade avaliativa como um todo. E aí vocês vão poder ler mais também sobre Herbert. Nós vamos deixar o material para vocês na plataforma para que vocês possam estar acessando, tá bom? E aí nós temos também John Dewey, que propôs a educação pela ação. E aí é um grande estopim, assim, da didática, que é o aprender fazendo, que nós temos ouvido muito falar em metodologias ativas, em design thinking, que é justamente esse aprender fazendo. É que o indivíduo, ele precisa desse conhecimento, né? Não, o conhecimento não tem um fim em si mesmo, devendo ser direcionado pela experiência. E aí a gente precisa entender que para aprender não basta ler, não basta ouvir o professor falando, mas é importante que haja essa experiência, que haja
essa abordagem mais prática do ensino, e o John Dewey vai trazer isso para a gente, tá? Outro grande nome é o Ovid de Crowley, que é um didata que, para de Crowley, a escola, em vez de somente proporcionar os conhecimentos visando a sua formação profissional, deve também estar centrada no estudante, com particular objetivo em prepará-lo para a vida em sociedade. E uma das ideias mais difundidas de de Crowley foi justamente o método global de alfabetização, tá? O método global de alfabetização. E o princípio de globalização de de Crowley propõe que o indivíduo aprende a realidade que o rodeia, tendo como suporte uma visão do todo e que este futuramente pode se organizar em partes. E qual que é a sacada, né? Qual que é o feeling desse método global de alfabetização? É justamente um método que parte de textos, de informações completas, generalizadas, que vão levar depois a criança, no percurso do processo de alfabetização, a fazer, particionar esse todo em partes, né? Por isso que ele é um método analítico, e vocês vão estudar nos fundamentos da alfabetização e letramento sobre esse método global que foi criado pelo de Crowley, tá? Além também dele propor que a aprendizagem da leitura comece não do conhecimento isolado de sílabas e letras, mas das atividades de associação de significados, de discursos completos. E isso vai ser validado até os dias de hoje, quando a gente compreende que para ser alfabetizado, o aluno não tem que estar no beabá, né? Não tem que aprender o beabá. O beabá não diz nada, ele precisa aprender uma sentença completa, que vai ter um sentido, que vai ter um significado, e que vai ajudá-lo a compreender aí além dessa leitura, né? A leitura de mundo, e que vai estar ligado a esse pensamento do de Crowley, tá? E aí, tem mais alguém que a gente tem que estudar, Cristiana? Tem sim. Olha só, Maria Montessori. Para Maria Montessori, ela estudou os primeiros anos de vida da criança, né? Ela criou níveis de desenvolvimento, estágio, ela chamou de estágios de desenvolvimento, quando ela observou as crianças nos seus estágios, tá? Desde o nascimento. Para Maria Montessori, ela argumentava a necessidade do seu método não contrariar a natureza humana. Então, ela criou um método educativo, e aí vem a questão da didática, né, em Maria Montessori. Um método educativo que parte do cuidado com o ambiente, da relação com a natureza, de aspectos do dia a dia, da vida prática, dos sentidos, que vão gerar aprendizado. E aí, gente, eu sugiro para vocês aprofundarem as leituras de vocês sobre Maria Montessori, assistirem ao vídeo dela, ao filme que contava a história da vida dela, conhecerem mais sobre a obra, né? As obras da Maria Montessori, sobre a Casa dei Bambini, que foi a primeira escola criada por ela na Itália. E, além de tudo, a Maria Montessori, ela rompeu também com barreiras históricas, de gênero, na sua época, porque ela não era pedagoga, tá? Ela era médica, ela se formou em medicina, coisa que era completamente incomum no final do século XIX, tá? Para uma mulher, né? Para uma mulher. E ainda tem um detalhe, ela ainda foi mãe, né? Mãe solteira, e assim, foi algo que ela realmente revolucionou. Então, é importante vocês conhecerem um pouquinho da obra da Maria Montessori. Carl Rogers, que é mais atual, né, que tem uma perspectiva mais contemporânea, assume como princípio norteador de valorização do indivíduo enquanto um ser livre, ativo e social. O centro da atividade escolar não pode ser caracterizado enquanto ensino no professor ou mesmo os conteúdos disciplinares. Para ele, o centro da atividade se revela enquanto espaço onde o discente e o docente têm a oportunidade de serem ativos e curiosos, o que a gente vai chamar de ação dialógica, né? O diálogo entre o professor e o aluno, porque o professor ele vai apenas facilitar o desenvolvimento livre e espontâneo do indivíduo, tá? E aí, Carl Rogers, ele diz que o professor deve, para isso, motivar os alunos, despertando neles a busca pelo conhecimento e o alcance das metas pessoais e de aprendizagem.
Olha que interessante. Carl Rogers vai mostrar para a gente esse processo de busca pelo conhecimento, que esse processo de busca pelo conhecimento deve partir dos estudantes. Mas, claro que os estudantes vão ser estimulados, vão ser acompanhados pelo professor, tá? E Skinner, que talvez devesse vir antes, né, de Carl Rogers, mas é importante que a gente entenda que Skinner também foi muito importante para a educação, para a didática, porque ele vem propor, ele é, vamos dizer assim, o pai da pedagogia tecnicista baseado no behaviorismo, né, nas teorias da aprendizagem, que vão trabalhar muito com a modelagem, com a técnica, com o engessamento da pedagogia, tá? E aí, por que é importante estudar Skinner? Porque a gente precisa compreender que a pedagogia tecnicista, ela teve um grande boom num período entre guerras, né, um período ditatorial, onde o regime militar estava muito presente. Então, consequentemente, foram se criando, né, dando oportunidade para cursos técnicos, cursos mais rápidos, e hoje, na atualidade, essa pedagogia tecnicista, ela ainda é utilizada nas escolas técnicas, e as escolas técnicas, elas têm um grande aparato, né, a nível nacional, nos IFES, né, nos grandes centros de educação tecnológica, tá? Freinet, pedagogo francês, que defendia que a educação deveria proporcionar ao aluno a realização de um trabalho real, que ninguém avança sozinho em sua aprendizagem, a cooperação é fundamental, então, a ideia da escola cooperativa, a sala de aula deve ser prazerosa e bastante ativa, onde as atividades, elas devem proporcionar divertimento, proporcionar alegria. Então, Frenet propôs aulas passeio, propôs aulas temáticas, propôs rodas de conversa, justamente para poder facilitar esse processo de aprendizagem por parte dos alunos. Anísio Teixeira é um grande nome brasileiro, tá? Intelectual, educador e escritor brasileiro, personagem central da história da educação no Brasil nas décadas de 20 e 30, que difundiu os pressupostos do movimento da escola nova, tá? Aquela discussão também, aquele movimento, o manifesto dos pioneiros da educação, pela escola pública e gratuita, né? Ele foi o fundador das escolas Parque em Salvador, instituições que posteriormente iriam inspirar o modelo dos CIEPs, criados por Darcy Ribeiro em 1980, né, nos anos 80. Então, o Anísio Teixeira, ele tem um grande respaldo, também a nível americano, da América Latina como um todo. Ele foi um grande discursista, né? Ele discutiu bastante a educação, ele foi precursor, né, das ideias de Paulo Freire, por exemplo. Tá? Então, Anísio Teixeira realmente tem um respaldo muito importante no campo da didática. E, para a gente encerrar, como eu disse para vocês, nós começamos com a citação de Paulo Freire, falamos um pouquinho sobre Paulo Freire e vamos encerrar com Paulo Freire, que foi o quê? Um educador, filósofo, que tem vários trabalhos na área da educação popular, relacionados à alfabetização, à conscientização política de jovens e adultos. Ele foi secretário de educação, ele foi idealizador do movimento do MOVA, que para ele todo ato de educação é um ato político, tá? O Paulo Freire tem inúmeras obras escritas por ele e outras que foram escritas por terceiros sobre ele, né? Há duas grandes obras que são importantíssimas que vocês leiam, Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia, tá? Essas duas obras, elas são, assim, textos importantes, né, estruturantes para o conceito denominado de pedagogia crítica. Então, vale a leitura de vocês. Sua prática didática fundamentava-se na crença de que o educando é capaz de criar sua própria educação, fazendo ele próprio o seu caminho e não seguindo algo previamente construído. Então, para o Paulo Freire,
A autonomia, a independência, o protagonismo eram a bola mestra, né? A mola mestra da educação. Então, permitir que o aluno fosse capaz de questionar, de indagar, de buscar, de ir atrás, era o que o Paulo Freire acreditava, né? Contrapondo-se à educação bancária, tradicional, tecnicista e alienante que existia até então, no século XX, certo? E aí, eu trago aqui uma nuvem de palavras para que a gente possa finalizar a nossa aula de hoje. Lembrando que a didática está relacionada com a aprendizagem, com conhecimento, com ensino, com o que mais? Com alunos, com componentes, com atividades, com diferentes questões, com diferentes funções, com problemas. Tudo isso está relacionado com o campo educacional. E aí, se vocês ficaram até aqui, eu quero agradecer a participação de vocês, o empenho de vocês, porque eu sei que não é fácil, tá? A educação é AD, mas ela é valiosa, ela é importante e ela vai ser, com certeza, o caminho para o sucesso de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês consumam o material na plataforma e que vocês possam, a cada dia, aprender mais com a gente, tá bom? Um abraço no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.